Enquanto isso, o Alexandre tá fazendo o quê? Vocês sabem para quem que o Felipe Martins está dentro da prisão? Para ferrar com o próprio Bolsonaro, porra! Então esses acordos caracu, onde o Alexandre entra com a cara e o povo entra com o resto, desculpa, não dá. São absolutamente estúpidos e vão enfiar o país num inferno ainda maior. Às custas, como aliás o meu avô previu, às custas de muito sangue do povo brasileiro. Vocês não sabem, mas quase 40% das pessoas que estão assistindo essa live agora não estão inscritas nos canais. Uma coisa impressionante, porque o YouTube acaba mostrando, a pessoa acha que está inscrita e quando vê não está inscrita. Dá uma olhadinha, vê se você está inscrito, vê se o sininho das notificações está marcado para você poder saber quando tem programa. Eu não faço tanto programa assim, então não vai receber tanta mensagem. E para você clicar também naquele joinha bonito, né? O famoso like, para o vídeo bombar. E, acima de tudo, eu quero muito que você mande esse vídeo, esse programa, para os amigos e para os inimigos, porque afinal tá no ar o Paulo Figueiredo Show. O negócio do like é mais importante do que parece, viu? A gente fica, todo youtuber fica enchendo o saco, né? Like, mas se vocês clicam, like, dão aquela brum de like, o número aqui, a contagem de pessoas assistindo o vídeo dispara. E com isso você garante a continuidade do meu trabalho, você tem um link para apoiar e um cupom na descrição. Polícia Federal nas ruas de Juiz de Fora. Execução do mandado de prisão de Joanita de Almeida, moradora da cidade, na última sexta-feira, sendo ela conduzida ao presídio de Firmino, blá. Mandado emitido no dia anterior pelo Alexandre de Moraes. Joanita recebeu uma sentença de 15 anos em regime fechado e 1 ano e meio no semiaberto. Participação no 8 de janeiro. Joanita estava sob custódia preventiva desde 6 de junho no Hospital Ana Nery. No hospital. Aguardando alta médica. A prisão foi ordenada por Moraes em 14 de maio diante da preocupação com possível fuga. Porque outros fugiram, ele ficou preocupado com ela fugir. No dia seguinte à emissão do mandado, a filha de Joanita, que foi designada como sua curadora legal, solicitou que sua mãe fosse considerada inimputada por insanidade mental, citando um declínio na saúde mental dela durante uma prisão anterior, marcada por convulsões recorrentes e hospitalização. Nos meses recentes, Joanita teria desenvolvido um transtorno ansioso que resultou em insônia e alucinações auditivas. A defesa também relatou impulsividade exacerbada, sintomas depressivos severos, anedonia, incapacidade de sentir prazer, desesperança profunda, instabilidade emocional e ideias suicidas persistentes. Embora a Procuradoria-Geral tenha aceitado o pedido da defesa, Moraes reafirmou a necessidade da detenção para, abre aspas, evitar a fuga. Desculpa, eu sei que tem gente que fica chateado, mas eu tenho que perguntar, o acordo inclui a Joanita ou não? Eu me pergunto, o cara enlouqueceu a moça. Porra, entendam, gente, pelo amor de Deus, entendam. São vidas destruídas, eu conheço algumas dessas pessoas. Eu converso com filha, eu converso com mãe. Tem uma menina que é minha patrona, que o irmão dela, eu não vou dizer quem é, mas era uma pessoa, uma figura que estava presa. E a mulher pediu, pelo amor de Deus, para conversar com alguém. Então eu conheço o aspecto humano dessa história. Eu vou fazer acordo para me livrar, deixando a Joanita para trás, que não tem a menor condição de fazer acordo com ninguém, porque tá fudida, desculpa, tá ferrada num hospital, é porque eu fico indignado com essa história, tá ferrada num hospital, com tendências suicidas, alucinações, etc. E ela não tem condição de fazer acordo. Então o que eu falo? Pô, vamos pra rua, eu vou fazer o que dá, eu vou fazer pressão aqui no Congresso dos Estados Unidos, vou em todos os veículos que eu puder, vou no Steven Crowder, vou no Dennis Prager, vou onde for. E eu me pergunto, por exemplo, não precisa ir longe. Esse acordo engloba o Felipe Martins, e a gente vai falar muito sobre o Felipe Martins hoje. Desculpa, não dá, não posso concordar com isso. Quem mais faz parte desse acordo? Esse aqui faz também? Esse aqui faz parte do acordo também? Tá no acordo? Condenado pelo 8 de janeiro, continua na prisão após decisão do André Mendonça. Cara, uma das coisas que eu sentei lá no Congresso dos Estados Unidos, eu tive que ouvir calado porque era verdade, era de que os 2 juízes ministros nomeados pelo Bolsonaro para o STF avalizaram as ações do Alexandre. E avalizam. Nessa semana, o ministro André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, manteve a prisão preventiva de um contador do 8 de janeiro. Um desses, risco de fuga. Mas ele seguiu o entendimento do STF, que é um entendimento fajuto do STF,
eu esqueci o nome da súmula aí, os advogados no chat podem dizer, que não se admite decisão, não se admite habeas corpus no STF contra a decisão do próprio STF. E aí, o terrivelmente terrível, ele dorme tranquilo, e vai na igreja domingo, tranquilo, fala assim, poxa, queria até ter ajudado, mas tem esse entendimento aqui do habeas corpus da corte, né? E eu não posso ir contra o entendimento da corte. Imagina se fosse o contrário. O que essa corte fez para soltar o Lula? Mas a Joanita ou o Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, de 63 anos, que foi condenado a uma sentença de 17 anos de prisão, esse aí não, tem que seguir a súmula. Tem que seguir a súmula. Esse é o terrivelmente evangélico. É o terrivelmente terrível. E vocês não querem que eu critique a decisão de apontar, de sugerir um cara desse de submeter um cara desse para o Supremo Tribunal Federal, de escolher um nome desse para o Supremo Tribunal Federal? Olha, você me desculpa, se você pensa isso, deve ser terrível viver na sua mente, onde você acha que eu não posso, ao mesmo tempo, admirar o Bolsonaro, reconhecer todos os méritos, ter gratidão, mas saber que ele não é um mito e que ele toma decisões como essas, que não são xadrez 4D. Simplesmente porque o Bolsonaro não é o Führer alemão. É um político, pô. Se um dia, Deus me livre e guarde, eu for presidente do Brasil, pelo amor de Deus, você que está em casa, quando eu fizer a cagada, me critique. E eu garanto a você, eu vou fazer muita cagada. Isso não é arrogância, isso é o contrário da arrogância, isso é a humildade. Isso é o reconhecimento da insuficiência humana. Todos nós somos falhos. E se ninguém me disser as minhas falhas, e eu ouço, toda hora vem vocês me criticando, que eu leio. Eu leio as críticas. As que são pertinentes, eu adoto. E as que eu não acho pertinentes, eu ignoro. Mas eu prefiro que as pessoas me falem. Os meus amigos são os maiores críticos do meu trabalho. E esses são os que eu tenho mais próximo. Eu adoro conversar com gente que eu discordo. Porque são só essas que podem me ensinar alguma coisa. As que eu concordo não me ensinam nada, porque já é o que eu falo. Então esses acordos caracu, onde o Alexandre entra com a cara e o povo entra com o resto, desculpa, não dá. São absolutamente estúpidos e vão enfiar o país num inferno ainda maior. Às custas, como aliás o meu avô previu, às custas de muito sangue do povo brasileiro. Esses acordos, essas visitas, será que o Valdemar já foi alguma vez na casa do Alexandre pedir pelo Felipe Martins? Eu me pergunto. Tomara que sim, tomara que eu esteja errado, tomara que o Valdemar tenha ido lá, pedido pelo Felipe, falado que isso é um absurdo. O Felipe Martins está jogado ilegalmente na prisão por sei lá quantos meses já. Ilegalmente. Todo mundo sabe que é ilegal. E fica por isso mesmo. Vocês querem saber por que o Felipe Martins está na prisão? É muito simples. Porque tem acordo. Porque ninguém vai contra. Porque o povo não quer ir para a rua, porque o Bolsonaro não quer e talvez não seja o melhor para o Bolsonaro querer ou apoiar. Enquanto isso, o Alexandre tá fazendo o quê? Vocês sabem para quem que o Felipe Martins está dentro da prisão? Para ferrar com o próprio Bolsonaro, porra! E aí o cara que acha que você tem que se esgoelar para impedir isso é o cara que tá contra o Bolsonaro. Ah, eu tô contra. Ah, porque eu quero tirar o cara, quero tirar da prisão com pressão popular, pressão internacional, eu quero tirar da prisão o cara que tá preso justamente para que seja feita uma delação premiada. Isso é tortura. O cara está sendo torturado para acontecer com ele igual aconteceu com a Joanita e ele não aguente e faça uma delação contra o Bolsonaro. Enquanto isso, do outro lado, Valdemar tomando um cafezinho, o Tarcísio dizendo, não, temos grandes juristas no Brasil, defensores da Constituição, democracia pujante. Quantos vão no Gilmar Palusa esse ano? Tarcísio foi no ano passado, eu espero que não vá nesse ano. Então, ao menos, esse assunto foi notícia internacional num dos maiores portais dos Estados Unidos. Tá aqui a notícia. Eu botei no meu site, do Paulo Figueiredo Show, uma versão traduzida na íntegra. Tá aqui, ó. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins... Não, perdão, notícia. A prisão arbitrária do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, ganhou destaque no noticiário internacional por meio do renomado canal Daily Wire. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, permanece preso apesar da falta de registros que comprovem a sua culpa.
Surrelli, faltou você botar o título aqui. O título é: a Suprema Corte de Esquerda no Brasil prende ou mantém preso proeminente conservador baseado em um erro da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos. Esse é o título da notícia. Surrelli vai corrigir daqui a pouco. E a notícia inteira aqui: ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, permanece preso, há 4 meses preso, um erro no site do governo do USAS, e eles contam a história absolutamente toda aqui, inclusive com as imagens da viagem. Um histórico de viagens incorreto foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil para mostrar que Felipe Martins viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Os advogados Martins, em um documento atualizado do CBP, contestam que ele tenha saído do país nessa data. Os advogados dizem que a atualização deve liberar o Felipe. Bom, finalmente temos um documento legal que pode ser utilizado como base. É um caso absolutamente louco, porque todas as provas de que o Felipe Martins foi utilizado no documento que não era um documento oficial, todas as provas de que o Felipe Martins não tinha saído do Brasil foram apresentadas. Se ele saiu do Brasil, não tinha absolutamente nenhum motivo para prendê-lo preventivamente, porque ele saiu e voltou. E mesmo que ele tivesse saído, os Estados Unidos não são fugas, não tem nada, não tinha mandado de prisão contra ele. Não tem sequer inquérito, não tem sequer acusação contra ele. E é claro que em lugar nenhum do mundo alguém pode achar que isso se sustenta. Mas os caras querem forçar uma delação premiada. Enquanto isso, a gente é notícia absolutamente no portal um dos mais importantes conservadores americanos. Vocês sabem, o nome Fio Diário, que está aqui transmitindo o Paulo Figueiredo Show, juntamente com... nós passamos aqui nesse momento das 16 mil pessoas nos assistindo, nem entrei para ver quanto é que estava a Jovem Pan hoje, quanto é que estava a CNN Brasil, porque a gente tem batido eles com tanta margem que eu nem entrei para ver. CNN Brasil 7,9 mil, e Jovem na internet, obviamente, e Jovem Pan 6,4 mil, coitada Jovem Pan, só afunda. Ou seja, a gente já está com mais do que a soma deles. E se você clicar no like e compartilhar, a gente vai passar ainda mais. O Daily Wire, a tradução de Daily Wire é fio diário. Então é uma homenagem, é uma inspiração o Daily Wire pra gente. E o mais impressionante foi que a notícia é hoje a mais lida do Daily Wire. A mais lida do Daily Wire. Tá aqui: Suprema Corte de Esquerda do Brasil prende conservador, bababá. Tá à frente da notícia, que deveria até, interessante, vou até pedir para a Surrelli botar no nosso site, mas que o promotor que pediu a condenação do Trump, né, participou de uma arrecadação de fundos de um grupo que gostaria de tirar o Trump da corrida presidencial. Você vê como são todos os mesmos caras, né? O cara do Jorge Soros, já falei sobre isso. Mas você vê, essa notícia ficou em segundo. A primeira foi a notícia do Felipe Martins. E é claro que isso não é acidental. Isso é fruto de muito trabalho. Trabalho feito aqui. Porque não adianta, a imprensa brasileira não consegue ter ressonância aqui fora. Então, se a gente não trabalhar muito duro, eu não vou dizer quem, não vou dizer como, mas se não houvesse um trabalho bem feito para emplacar esse tipo de notícia, para que saibam o que está acontecendo com o Brasil. Ai, mas Paulo, você está destruindo a imagem do Brasil lá aí no exterior. Eu falo, eu que estou destruindo a imagem do Brasil no exterior, ou é o Alexandre? Eu estou destruindo a imagem com a verdade? Não tem uma linha nessa reportagem que seja equivocada. Apurada, checada, rechecada. E aí quem que está destruindo a reputação do Brasil? Sou eu? Ah, mas não sou. Desculpa, mas não sou. Não sou. E eu vou continuar esse trabalho de conscientização. Eu vou continuar. Todos nós vamos continuar. Ora, eu passei a semana inteira, vocês acompanharam, no estúdio do Lauder Crowder, o estúdio do Steven Crowder. Fiz o último Paulo Figueiredo Show, histórico, um marco na minha vida, ter feito o programa de lá. O que imaginei, né? Uma situação meio surreal. Eu estar sentado na mesa do cara que, se vocês olharem, ele inspirou um pouco aqui o meu cenário, né? Se vocês olharem, é a mesma coloração, mesma vibe e tal. Então a gente está trabalhando com os caras que inspiraram a gente. Fio Diário, Daily Wire, eu com Steven Crowder. E eu digo para vocês, Paulo, agora dá para parar. Pelo contrário, eu sou imbrochável mesmo. Eu voltei de lá com um tesão renovado, com a vontade de fazer o melhor para vocês. O melhor, eu quero apresentar o melhor, eu quero fazer o melhor, eu quero excelência. Eu me lembro quando eu comecei na Jovem Pan,
foi uma mudança de padrão de qualidade para as pessoas que trabalhavam em estúdio de casa e tal, porque todo mundo entrava com um estúdio que não era tão bom, uma câmera de iPhone e tal, e aí todo mundo viu a minha câmera, a minha qualidade, a minha iluminação na época e falava assim, pô, mas o que você usa? E foi muito legal, porque um monte de gente copiou depois, melhorou, e é isso que eu quero. Quando eu saí da Jovem Pan, eu reformulei o estúdio para esse formato mais moderno, e várias pessoas estão seguindo esse caminho. Só que agora eu vou dar um passo adiante. Nas próximas semanas, eu vou começar mais uma reformulação aqui do estúdio e do formato do Paulo Figueiredo Show. O show vai ser mais bem produzido, eu contratei mais equipe, acabei de gastar aqui, investir mais de 15 mil reais em equipamentos novos, para uma cara nova, para o estúdio ficar no melhor padrão. Não quero dever nada. O Steven Crowder tinha 32 pessoas trabalhando dentro do estúdio. Eu tenho 9 pessoas na minha equipe e nem todas trabalham full time, aliás, quase ninguém. Mas eu quero não dever nada em termos de qualidade. E eu espero que vocês gostem. E aí você pergunta, Paulo, por que você faz tudo isso mesmo sangrando todos os meses? Você já falou que você gasta mais dinheiro com jornalismo do que você arrecada, que você todos os meses está sangrando, gastou uma fortuna para poder continuar fazendo o que você está fazendo. Né? Insegurança jurídica, bens bloqueados, sem passaporte, etc. A resposta é você, cara. Você que está em casa. Você permite que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. E a melhor forma de você fazer isso é se tornando meu apoiador. Esse programa é um programa bancado pelos meus apoiadores. O link para você me apoiar está aqui na descrição.